eu olho essa prorrogação como, mais uma vez, a prova da incapacidade desse governo fazer uma boa gestão da coisa pública e, sobretudo, a desorganização que existe dentro desse mesmo executivo, porque não justifica-se que, após, quer dizer, portanto, ter sido lançada a TSU, após isso houve várias reclamações, isso já passa mais de um ano, onde dentro dessas reclamações criou-se, quer dizer, portanto, essa comissão. Exato. Veja só que em Moçambique, não sei, a moda de comissões já está na moda. Estamos a dizer que no basquetebol, ao nível da cidade de Maputo, existe uma desorganização total onde nem os árbitros, quer dizer, portanto, não têm sido pagos seus salários. Criou-se uma comissão. Estamos a dizer que no futebol, quer dizer, portanto, houve aquela gincana toda onde o futebol nacional, houve alguns jogadores, quer dizer, portanto, que manifestaram, que se indignaram, quer dizer, portanto, por causa da premiação dos jogos, criou-se uma comissão. Estamos a dizer, quer dizer, portanto, na educação, quando houve aquelas falas bizarras em relação, quer dizer, portanto, ao conteúdo lá dentro dos livros, criou-se uma comissão. Mas tudo isso aí, onde é que termina? Como é que termina? Qual tem sido a conclusão? É nada. Não sei se está a perceber. Exato. Estamos a dizer que há pouco tempo sobre as eleições distritais criou-se uma comissão. Essa comissão, o que é que trouxe? Trouxe simplesmente um vazio de nada. Ok? Estamos mais uma vez diante dessa comissão que ela pediu menos de um ano para poder resolver, quer dizer, portanto, essas situações, essas incongruências relacionadas, quer dizer, portanto, com a TSU. Não foi dada menos de um ano, foi dada um ano, aumentou-se alguns meses. Ok, pede menos de 12 meses, mas nós vamos dar o quê? 12 meses. Mesmo esses 12 meses, a comissão ainda está a ter dificuldades de resolver, quer dizer, portanto, as várias nuances que estão relacionadas com a TSU. Mais uma vez, submete a prorrogação. Ora, estamos a dizer que foi mais adicionado 6 meses, até dezembro de 2023. Se me fazes a questão, será que podemos, quer dizer, portanto, ter a situação toda resolvida? Eu duvido, porque estamos a dizer que é uma comissão que está-se a mostrar bastante incapaz de resolver, quer dizer, portanto, problemas relacionados com a TSU. Por quê? Porque a TSU, quer dizer, portanto, é um projeto em que, digamos, quer dizer, portanto, quiseram se vangloriar, mas não estavam em condições efetivas de trazer, quer dizer, portanto, a TSU que funcionasse de uma forma efetiva, onde todos os funcionários públicos, todos que estão na administração pública, sentissem-se satisfeitos, quer dizer, portanto, com a TSU. Então, parece que estou a ser pessimista, mas não. Estou a ser realista com aquilo que são os factos que o país tem nos apresentado neste momento. E na sua opinião, a criação, neste caso, da TSU está a trazer benefícios para os moçambicanos? Não, lógico que não. Estamos a dizer há pouco tempo aqui, quer dizer, portanto, mencionou-se a situação, quer dizer, portanto, dos militares, não somente os militares, há vários funcionários públicos que ficaram lesados por causa desta tabela salarial, ok? Estaremos isso a chamar de benefício? Claro que não, não são benefícios. Então, não vejo avanços positivos para que, quer dizer, portanto, essa tabela seja um sucesso em que os funcionários mesmo públicos sintam-se satisfeitos com a criação dessa tabela. Exato. Permita-me só recuperar, por causa desta intervenção, por causa desse ano, tem uma passagem na obra Lutar por Moçambique, de Eduardo Mondlane, que diz o seguinte: a falta de eficácia é um dos nossos maiores problemas e surge porque o povo não teve treino de organização nem educação política para compreender a razão porque certas coisas têm de ser feitas. Assim, antes de podermos operar com um mínimo de eficácia numa nova região, tem que se realizar uma grande campanha educacional. Eu trago isso porque essa questão das vontades e da emotividade, Eduardo Mondlane escreve isso num contexto de guerra, em que houve um conjunto de transformações e numa narração mais profunda ele traz a questão de famílias que ficaram dispersas fruto do processo, mas ele traz esse elemento como uma espécie de bálsamo a explicar que o crescimento tem suas dores. Não há processo de transformação que ocorre sem que haja algum elemento conturbador durante o processo. E é importante termos
a capacidade de compreender isso. Enchermos a comunicação social de informações um pouco que escamoteiam a realidade é normal e natural, fazem parte do processo, mas efetivamente temos que ter noção que o processo de crescimento, quer social, político, econômico, nenhum país se faz sem ter as tais dores de crescimento. Portanto, eu vejo isso como um processo de crescimento e foi a nossa Bíblia em termos de política, que é Eduardo Mondlane, para trazer isto. Se o nosso arquiteto da Unidade Nacional conseguiu visualizar isto em louco e perceber que o processo de crescimento de um país, de uma nação, passa por algumas incompreensões, passa por algumas dores. Portanto, eu trago este elemento por causa deste aspecto que está aqui a se trazer em relação a Tsu. Não seria até de se estranhar se da noite para o dia se trouxesse uma tabela, sem, no entanto, ter algumas inconformidades, alguns problemas, até se formar a tabela que é estável e que responde verdadeiramente aos anseios dos funcionários. Exato. Sabe, há uma coisa aqui que me estranha bastante. Fala-se, quando são alguns aspectos onde, sobretudo, o partido no poder tem dificuldade, gosta muito de citar, quer dizer, tanto vangloriar, quer dizer, tanto os feitos de Eduardo Mondlane, de Samora Machel, mas eles mesmos depois não seguem esses ideais. O que eu recomendo, por exemplo, trouxe aqui, quer dizer, tanto Lutar por Moçambique, que é uma obra de Eduardo Mondlane. Eu aqui aconselho, talvez, a levar esse livro, aconselhar aos camaradas da Frelimo que leiam. Porque isto aqui não é recomendado para nós, o povo, é para eles. Essa ineficácia, essa dificuldade, essa desorganização é deles. E Eduardo Mondlane foi presidente deles. Por que não seguem esses ideais dele? Ora, a Graça Machel tem vindo a bater com os ideais, com os ensinamentos do seu esposo, que ao mesmo tempo foi o presidente da Frelimo, foi o presidente da Primeira República de Moçambique. Mas os camaradas que estiveram a conviver com Samora Machel não estão a seguir os ideais do seu camarada que já se foi. Portanto, os camaradas abandonaram o pensamento. Abandonaram, mas quando estão para fugir pela porta dos fundos, gostam muito de citar esses ideais, essas palavras todas lindas de literatura por aí em diante. Ora, estamos a dizer que questão da Tsu não é uma questão de não estarmos a citar literatura de Eduardo Mondlane, que ele já se foi assassinado, sei lá por quem, que nem queremos trazer esse assunto aqui à tona, ok? O que nós estamos a dizer, se é que o governo no poder não tem condições de resolver essa situação, tem tantos moçambicanos habilitados, capacitados, intelectuais e acadêmicos que são capazes de trazer uma certa eficácia. Mas aqui o grande problema é que há um círculo aqui simplesmente de covis, que estão simplesmente eles, todos estão centralizados em trazer, quer dizer, portanto, em abocanhar aquilo que, quer dizer, portanto, é do público. Que tragam pessoas, se é que não estão em condições, levem pessoas da sociedade civil, levem pessoas que são do partido da oposição, mas que não, possam trazer, quer dizer, ficar com portanto, 2 minutos. Né? que possam trazer Terá seu tempo. que possam trazer essas soluções, mas o que acontece são os mesmos. Tirou-se o Adriano Maleano, que estava, quer dizer, portanto, nas finanças. Exato. Levou-se, que mostrou uma certa incompetência em gerir quer dizer, portanto, as finanças públicas do nosso país. Está agora como primeiro-ministro. E quer dizer, portanto, estamos a dizer que aqui estamos diante de uma promoção onde este sai daqui, mostra uma certa ineficácia, vão lhe colocar num determinado sítio. Ora, estamos a dizer, estamos diante do quê? Estamos diante de um governo, quer dizer, portanto, completamente incapacitado para resolver essa situação de Tsu. Não é questão de tempo. Nós não vamos estar aqui, quer dizer, portanto, a bater o pé na mesa dizendo que quer dizer, portanto, a Tsu é uma questão de um processo, quer dizer, portanto, lento, longo, faz parte do processo de desenvolvimento de um país. Ora, Exato. como é que o país vai desenvolver enquanto os seus concidadãos, enquanto os seus nacionais estão a passar por dificuldades financeiras? Essa é